No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Olha, foi no dia 17, se eu não me engano, sábado, né? Sábado foi 17, 18, 19, isso mesmo, semana de combate à pedofilia e inclusive, né, isso não acaba nunca, né? Mas se reforça quando acontece durante essa semana e teve avaliações também dos casos de desaparecimentos de crianças, de jovens na cidade de Camboriú. Exatamente. Para falar deste assunto, nós conversamos com o Manuel Mafra, que é diretor do Núcleo de Prevenção às Drogas e à Pedofilia de Camboriú, para tratar desse assunto importantíssimo, porque Camboriú é referência no enfrentamento. E por muitos anos, Adilson, nós noticiamos aqui que Camboriú é a cidade do estado de Santa Catarina com o maior número de registros de abusos sexuais contra crianças, adolescentes e desaparecimento de menores. Mas isso só acontece porque dados são contabilizados, denunciados. Caso não tivesse uma equipe ativa que trabalha no enfrentamento desse tipo de situação, não teria o registro também. Então, quanto mais números tiverem registrados oficialmente, é porque o trabalho está sendo realizado. É ou não é? Pois é, Manuel Mafra, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo Adilson, Caleb. Olha, essa informação realmente nos emociona de ver o pessoal trabalhando, né, nessa área tão importante, tão complexa, que causa muita indignação, muita tristeza, muita dor, é a questão do abuso sexual. E o que dizer de desaparecidos, né, que deixa os pais desesperados. Muito bom dia, estar à disposição aqui para trazer alguns números, algumas informações importantes, que faz parte da nossa prevenção diária, que é trazer a informação para a comunidade, para os pais principalmente. E o que está sendo realizado, então, durante esta semana, principalmente, do combate à pedofilia na cidade de Camboriú? Na verdade, essa programação que a gente até divulgou, ela faz parte do próximo mês. Do dia 17 ao 21, nós estamos nos antecipando para fazer todos os preparativos, em conjunto aí com a Secretaria de Educação, que é muito importante, né, em conjunto com o CRAS, CREA, professores, Conselho Tutelar, para que nós possamos, no próximo dia 17 a 21 do próximo mês, do mês de maio, né? Então, a gente está nos reunindo com o objetivo de fazer uma semana muito especial de prevenção, com lives, com o trabalho nas escolas, com caixa para denúncia, a informação do nosso site e toda a rede que muito bem foi falada aí. A gente se orgulha de ver tantas pessoas fazendo esse trabalho de prevenção. Nós capacitamos aí todos os professores, foram mais de 1.000, que são nossos multiplicadores, agentes de saúde, os guardas, inclusive de escolas, né? E a gente vai cada ano buscando, né, trazer multiplicadores para esse nosso grande projeto, que é eliminar praticamente os abusos sexuais. E nós temos visto que a grande maioria, nós temos mais de 95%, que são casos de criança e adolescente, geralmente na faixa etária de 6 a 12 anos, que não chega a acontecer o estupro. Isso é uma grande conquista. Cada vez que nós recebemos uma denúncia, uma informação, nós nos entristecemos, que é mais um caso, mas, por outro lado, nós nos alegramos em saber que aquela criança, ela foi resgatada, ela foi tirada daquela situação, ela foi protegida, ela foi levada para equipes especializadas que vão reduzir os danos daquela violência, né? Então, são esses dados que muito bem foi falado. Existe, inclusive, um estudo que 1 em cada 3 a 4 meninas e 1 em cada 6 a 10 meninos sofrerá algum tipo de abuso sexual antes de completar 18 anos de idade. Então, se a nível nacional apenas 30% dos casos são denunciados, nós temos plena convicção, e isso é muita certeza, de que aqui em Camboriú a situação é inversa. Acreditamos que no mínimo 70% dos casos chegam às autoridades. Isso é um sinal de um trabalho constante, diário, né? Não é um trabalho que a gente realiza um dia no ano, um trabalho numa semana. Esse trabalho é constante. Então, do dia 17 a 21 de maio, nós estaremos trazendo uma semana muito especial. Essa semana foi a reunião justamente para a avaliação dos casos e do trabalho que será realizado. Importantíssimo, né, esse assunto ser debatido, aberto à sociedade, a criança, os pais, os cuidadores terem o conhecimento e sinais que são também transmitidos pela criança e muitas vezes não são sinais verbais, né, Adilson?
Nem sempre a criança vai falar. Eu estava vendo ontem uma reportagem do Cabrini em relação ao menino Henry, né, que foi supostamente morto pelo padrasto e agora está sob investigação. A mãe também foi detida porque, segundo as investigações, ela estaria acobertando o ato do companheiro. E aí a criança, na investigação e também na participação de pessoas que faziam parte daquele conjunto familiar e que trabalhavam para eles, inclusive, afirmam que ele já vinha dando sinais dessas agressões, né? A criança já vinha se manifestando de maneira a dar a entender para os demais que ela estava vivendo algum tipo de repressão, sofrendo algum tipo de agressão, e talvez aqueles que viviam em torno dele não perceberam, como o pai, por exemplo, e outras que ali estavam. Então isso é lamentável, né? Como identificar esses sinais, Manuel Mafra, se talvez eu não passei por isso e também não fui vítima e não sei identificar o vitimismo da outra pessoa, o que ela está vivendo? Isso é muito importante mesmo, porque a criança, ela pede socorro, né? A gente costuma dizer que não é com a sua voz, não, é com o seu olhar. Ela pede socorro, as pessoas que são próximas e precisam ter esse olhar também para poder identificar. Por isso que a grande maioria das informações, ela vem das escolas, ela vem dos educadores que convivem com a criança, que conseguem ter esse olhar. Em relação a isso, nós temos duas ações muito importantes em Camboriú. Uma é a escuta especializada e o depoimento especial. É uma lei de 2017 que está sendo aplicada de forma íntegra com as vítimas. Como que funciona? Durante muito tempo a criança, ela denunciava na escola, ia para a orientadora, chegava na psicóloga, ia para a delegacia, ia para o conselho tutelar, com vários depoimentos, até chegar no último depoimento, que seria o depoimento que nós falamos hoje, depoimento especial no fórum. Então isso revitimizava a criança, isso chegava a um ponto que ela não falava mais, e todo aquele trabalho era perdido, além da criança ainda sofrer mais do que ela havia sofrido, e depois a pressão da família. Isso é um grande fator que existe, porque em torno de 95% dos autores, eles são conhecidos da vítima. Agora imagina, depois, toda essa pressão para não denunciar, para dizer que a criança é culpada também, para dizer que a pessoa vai morrer ou vai sofrer as consequências e ela será culpada. Então existe toda essa questão. Então hoje, baseado nisso, a doutora Karina, que é a juíza, justamente que a doutora Carolina, tem reunido a equipe para fazer essa escuta especializada nesse primeiro momento. Em muitos casos, esse depoimento único por esse profissional, ele é aquilo que importa lá no final, lá no fórum. Ou escuta-se pelo profissional da delegacia, que é o psicólogo, o Gustavo também, para que venha a ser somente esse depoimento, e depois a criança passa apenas por tratamento. Então ela pede o socorro no sentido de que ela demonstra as suas atitudes. Muitas vezes ela fica um pouco isolada, ela fica chorosa, ela passa muitas vezes aquela questão da idade, que ela já não fazia mais xixi na calça, né? Ela não, outras necessidades, de repente passa a fazer, é um grande sinal. As notas baixam, é um outro grande sinal. Ela não quer mais sair do quarto, chora, tem pavores noturnos, pode ser um grande sinal, né? Então, quem que vai combater o abuso sexual para que os números diminuam, para que não exista esses casos? Não é o conselho tutelar, não é o prefeito, não é o secretário, não é a polícia, porque é justamente aquelas pessoas que convivem que tem que proteger. São os pais, são os responsáveis, né? Então nós queremos isso nesse trabalho que a gente faz, que os pais possam estar ainda mais atentos. Os pais possam ainda estar sabendo onde é que ela vai, com quem que ela está, com quem que ela briga, com quem que ela se convive. Então, felizmente, nessas vítimas que a gente atende, diferente de alguns anos atrás, que chegava ali, está sendo abusado há 2 anos, há 3 anos, que já chegou a acontecer a relação sexual, a maioria é o estupro de vulnerável, são toques, não chega a correr. Por isso que a gente vibra muito quando a gente consegue receber a informação, a denúncia que possa, por um lado, aquele autor parar de fazer aqueles abusos, até mesmo com outras crianças, né? E, por outro lado, aquela criança receber o atendimento adequado. Outro assunto é a questão dos números de desaparecidos que diminuíram na cidade de Camboriú, Manuel. Houve uma redução drástica. Pra você ter uma ideia, nos últimos 5 meses, nós tivemos apenas 3 casos. E todos os anos anteriores a 2019, eles foram superiores a 20. O ano passado,
quando começou a pandemia, durante todo o ano, nós tivemos 12 casos, né? E esse ano são 3. Então, nós estamos felizes, nós queremos elogiar os pais, né? Nós acreditamos que é em função deles estarem mais com os filhos, de terem mais diálogo, terem mais conversa, de estarem valorizando as coisas mais simples, né? O olhar, estar fazendo atividade com os filhos, conversando, colocando limites, regras, que também é importante, né? E elogiar também os nossos jovens. Vocês acompanharam muitos casos, nós já acompanhamos desde 2003, são 17 anos vendo o desespero dos pais, vendo a tristeza, onde é que está o meu filho, o que ele está fazendo, uma dor muito grande. Então o jovem também está se conscientizando mais. Nós tivemos muitos casos de meninas que saíram, voltaram grávidas, né? Que saíram muitas vezes em busca de uma liberdade, voltaram com doenças sexualmente transmissíveis, que voltaram sofrendo um monte, usando drogas, né? Então, existem sim alguns casos que elas sofrem violência no próprio lar e saem em função disso. Mas a grande maioria são de fato os jovens que não querem mais limites. É muito triste isso, jovem que já sou responsável por mim, já sei me virar. Então essa situação é muito triste, com consequências lamentáveis para o jovem e para toda a família. Então nós queremos elogiar os jovens e os pais, que têm nos trazido muita alegria diante da redução de mais de 50% dos casos de desaparecimento na nossa cidade de Camboriú. E o Ícaro, meu caro Manuel, a gente nunca pode deixar de dar uma faladinha sobre esse assunto e o esforço que você e a equipe fazem, mas infelizmente nada de notícia, alguma pista, hein, Manuel? Nós temos nos últimos 2 meses, né, assumindo esse compromisso com a mãe. Já fazem 5 anos, cidade de Balneário Camboriú, dia 9 de março, dia 9 de fevereiro, um feriado, né? Foi durante o dia, e nos últimos 2 meses a gente recebeu o pedido da mãe, um pedido de ajuda. Ela precisa saber onde é que está o filho dela, se está vivo, se está morto. A possibilidade de estar morto é muito maior do que a possibilidade de estar vivo. Então nós desenvolvemos 5 ações, nós já estamos na 3ª, nós teremos mais 2 ações, nós estamos passando todas as informações que nós recebemos, tanto para a DIC de Balneário Camboriú, quanto para a Delegacia de Desaparecidos de Florianópolis. A população tem colaborado, tem trazido informações e nós não vamos desistir. Nós temos esse compromisso porque é uma vida, é uma criança, é um menino inocente que desapareceu aqui ao nosso lado, né? E não tem fronteiras quando a gente se trata de um desaparecimento. É muito raro acontecer isso, desaparecimento de crianças. Em todo o estado de Santa Catarina são 2 ou 3 casos, né? E nós vamos buscar, vamos nos trazer informações aí. Acreditamos, eu particularmente acredito sim, que é possível a gente ter uma resposta. Por isso a gente está trabalhando incansavelmente aí com o apoio da comunidade. Pedimos que quem tenha qualquer informação que possa nos ajudar, que possa ajudar a polícia, que possa trazer uma luz, né? Que possa talvez trazer a esperança de a mãe poder ver o seu filho, que ele estaria com 12 anos hoje, né, depois de 5 anos, que há essa possibilidade de ele estar em outro país, e nós vamos em busca dessas informações, e nós queremos sim trazer para a comunidade aí uma informação, seja que foi um caso triste, trágico, ou seja que foi localizado com vida esse menino. Obrigado, Manuel Mafra, um grande abraço para você. O telefone do Núcleo em Camboriú para eventuais denúncias ou até informações por parte daqueles que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a você, o Caleb e o Adilson, que tem feito uma parceria aí com muita responsabilidade, com um pouquinho de humor, sempre que eu posso eu assisto, né? A comunidade realmente tem assistido muito porque vocês trazem essas informações. O nosso telefone é o 3365-0607, que é da Secretaria da Assistência Social, onde nós recebemos a estrutura para que nós possamos fazer esse trabalho. O 98447-6768, que pode, mensagem de texto, pode trazer essas informações. Eu queria agradecer também aos nossos parceiros, a Delegacia de Camboriú, que sempre foi uma dificuldade a gente poder trazer uma resposta em relação aos casos, os autores, né? E o doutor Gustavo ali, juntamente com a doutora Gisele, tem nos dado esse apoio, esse amparo para que nós possamos ter uma resposta. Vários casos de prisões nós tivemos nos últimos meses aí, e é muito importante que a comunidade também veja que além da denúncia ela tem a resposta em relação à autoria. Nós temos um caso que é um caso que eu vou dizer o mais chocante que eu tive nos últimos 17 anos,
em breve vocês terão, e eu poderei falar detalhes disso, né? Está sendo aí visto em parceria com o Conselho e com o Dr. Gustavo, e nós vamos trazer essa resposta aí à comunidade. Muito, muito obrigado a vocês aí. Bote a boca no trombone.